Olá, pessoal! Afinal de contas, o que viemos buscar aqui? Aqui é onde? Na Terra, né? Naturalmente. Bom, a nossa existência aqui, ela é temporária. Disso daí ninguém discorda. Às vezes algumas pessoas discordam sobre o que vai acontecer depois da morte, mas ninguém discorda de que o nosso tempo aqui é limitado, né? A gente vai nascer em determinado dia e vai morrer em determinado dia. A gente só não sabe quando que isso vai acontecer. Para as pessoas que acreditam que a gente vai deixar de existir depois da morte, às vezes porque, bom, elas acreditam nisso, é opinião formada, ou muitas vezes elas nem têm abertura ou se sentem instigadas a se perguntar sobre isso, o assunto se encerra aqui. Mas para quem gosta de investigar sobre isso e conversar sobre isso, que é o caso aqui, a gente vai fazer algumas reflexões a esse respeito. Afinal de contas, se a gente veio buscar alguma coisa aqui, significa que é porque a gente vem de um determinado lugar e volta para um determinado lugar. O período em que a gente está aqui, ele é temporário, ele é passageiro, que são normalmente as palavras que a gente encontra por aí para descrever essa nossa existência aqui na Terra, né? Mas bom, se a gente está acreditando que a gente não deixa de existir quando o nosso corpo físico morre, e ele morre porque ele é orgânico, porque ele tem um prazo de validade, a gente tem que necessariamente entender que tem algumas coisas aqui dentro da gente que não morrem, né? Então, assim, isso daí pode ter vários nomes, cada pessoa vai falar de uma forma, dependendo do nível de profundidade que a gente estiver falando. Hoje eu vou usar o termo espíritos, mas tem gente que chama de alma, tem gente que chama de consciência. Hoje eu vou usar espírito só para facilitar e vocês vão ver que em outros momentos eu vou usar outros termos, tá bem? Bom, então por que viemos? Se não é aqui a nossa morada, o que a gente vem fazer aqui, afinal de contas, né? Primeiramente, a gente tem que fixar um entendimento de que se a gente está aqui é porque a gente deveria estar aqui. E por que eu afirmo isso com certeza? Porque, primeiro, o universo ele é organizado, ele não é aleatório. Segundo, que para você conseguir encarnar um espírito em um corpo é necessário muita energia, muito esforço e planejamento. Ou seja, nenhum espírito encarna em um determinado corpo de forma aleatória, de forma sem querer, querendo. Não. Existe um preparo, existe uma vontade intencionada de que isso aconteça. Então, ninguém está aqui por acaso. Todo mundo está aqui porque passou por um processo de reencarnação que, a propósito, requer um alto grau de energia, preparo e é feito é mobilizado através de espíritos extremamente evoluídos. Bom, por que devemos estar aqui então? Afinal de contas, a gente está fixando algumas premissas, né? De que a gente está aqui porque a gente deve estar, a gente vem aqui para buscar algumas coisas. Afinal de contas, por que devemos estar aqui? Eu vou explorar um ponto aqui hoje, que é acerca da oportunidade, entendendo que estar encarnado, aqui da forma que a gente está, é uma oportunidade para nós. Por quê? Quando a gente está encarnado, a gente tem uma série de limitações que quando a gente é espírito a gente não tem. E eu vou focar em uma delas, que é a limitação da nossa consciência. Então, por exemplo, a gente está aqui entendendo que a nossa passagem aqui é limitada, que a gente vem de um determinado lugar, que a gente volta para um determinado lugar. E, naturalmente, né, para as pessoas que já estão também nesse sentido de acreditar nas multi-existências, né, ou seja, na vida após a morte, na reencarnação, enfim, o fato de que nós temos várias existências, a gente acredita nisso, só que a gente não se lembra disso, né? Pelo menos em regra geral, a gente não se lembra. A gente não se lembra, por exemplo, o que a gente estava fazendo antes de reencarnar. A gente não se lembra quem estava conosco antes da gente reencarnar. A gente não se lembra o que a gente fez na nossa última vida encarnado, ou o que a gente fazia quando a gente estava desencarnado, verdade? Então, essa é um dos exemplos que a gente pode dar acerca de limitação de consciência. A gente não lembra de nada. Mas peraí, você falou que isso daí é uma oportunidade? Afinal de contas, ter a nossa consciência limitada é uma coisa boa? Eu vou explicar por que que ela é uma coisa boa. Por que que constranger a sua consciência, ela pode ser boa e não é à toa que é isso que acontece com todos nós. Nós temos um histórico, em regra, nós temos um histórico pesado. Afinal de contas, se a gente parte do pressuposto de que estamos em constante evolução e já estamos em pleno século XXI, isso, né, computando aí o calendário judaico-cristão, né? A gente já existe há milhões de anos
E a gente ainda comete erros tão baixos hoje em dia, vocês concordam? De uma forma geral, a nossa sociedade ainda é tão atrasada. Imagina o que a gente fazia há 200 anos atrás, 300 anos atrás, 1000 anos atrás. Então, assim, é provável que isso tudo é raciocínio, tá? Olha só, é provável que se a gente hoje, com a maturidade espiritual que a gente já alcançou até aqui, ainda tem erros básicos, o que será que a gente já não fez? Então, esquecer por um tempo este nosso passado é uma oportunidade para nós. Oportunidade justamente de não se lembrar dessas coisas negativas. É oportunidade de começar de novo. Vou dar um exemplo. Sabe quando você, por exemplo, bebeu pra caramba, fez um montão de coisas que você não aprova, nesse estado alterado de consciência, e aí quando você acorda no dia seguinte, você tá super arrependido pelo que você fez, a gente chama de ressaca moral, né? Além da ressaca física, né, que o corpo tá sofrendo, tem a ressaca moral, que a sua consciência tá pesada. Nessas circunstâncias, é difícil até de você encarar as outras pessoas, porque a sua consciência tá pesada, você se coloca pra baixo, você não consegue fazer suas coisas direito, você fica ressentido, você fica com remorso, né? Imagine se a gente não tivesse essa oportunidade de dar como a gente dizia, né, quando a gente era criança, um isolar naquele tipo de pensamento, naquele tipo de lembrança e começar de novo. É nesse sentido que eu enxergo a oportunidade de estar aqui, de ter a nossa consciência limitada, que a princípio é uma coisa ruim, claro, mas que o propósito disso é justamente fazer com que a gente tenha condições de começar de novo. Começar a se propor a obter os nossos desafios, né, alcançar os nossos desafios aqui, tendo essa misericórdia, vamos dizer assim, de a gente acreditar que a gente é capaz, de renovar as nossas esperanças, de perseguir esses nossos propósitos, sempre em busca do nosso crescimento. E talvez, provavelmente, né, porque se é assim, eu acredito na inteligência universal, talvez se não fosse assim, se a gente não tivesse com essas lembranças adormecidas, a gente não conseguiria alcançar esses nossas metas aqui, né? Bom, mas peraí, se a gente não pertence a esse lugar, por que a gente teria que vir aqui para resolver essas coisas, né? Por que a gente não resolve isso enquanto espírito? Isso era uma pergunta que sempre me rodeava. Afinal de contas, bom, por que eu não fico lá e resolvo essas coisas, né? Acontece que para muitos de nós, a gente não está em bons lugares lá. Para muitos de nós, estar aqui é melhor, as oportunidades que a gente tem aqui, a oportunidade de desenvolver aqui é maior do que lá, porque às vezes lá a gente não está num lugar bom, porque às vezes lá a gente está completamente perdido, às vezes fixado a algumas ilusões ou se dedicando a lugares e coisas que não vão trazer nenhum tipo de crescimento para nós. Muitas vezes a gente está num looping mental de frequências muito baixas e é difícil a gente sair deles. Eu vou compartilhar um exemplo que foi um raciocínio que eu fiz há um tempo. E pra mim fez muito sentido. Aqui, por exemplo, se você tá viciado ali no seu celular, você nem percebe que você tá no seu celular. Uma hora você vai sentir fome, uma hora você vai ter que ir pro trabalho, uma hora alguém vai te ligar, uma hora alguma coisa vai te tirar daquilo dali. Você vai ser salvo daquele... Ou você tá entendendo? A gente tem necessidades materiais aqui que fazem com que a gente seja sempre impulsionado pra frente. Afinal de contas, a gente precisa de fazer um montão de coisas sequer para a gente conseguir comer, que é uma necessidade básica. A gente precisa de ir ao banheiro, a gente precisa de fazer uma série de coisas que na condição espiritual a gente não precisa de fazer e a gente não é mobilizado a fazer. Então, a nossa chance de perder mais tempo preso em determinada coisa, como algum vício ou algum tipo de pensamento, é maior. Então, aqui a gente tem essa oportunidade de, por exemplo, reencarnar numa família propícia pra gente trabalhar as coisas que a gente precisa trabalhar, né? Então, por exemplo, às vezes você vem de um histórico extremamente pessimista, ou de muita preguiça, por exemplo, e aí você reencarna numa família que é extremamente otimista, que tem grande apreço pelo trabalho. Então, assim, a vida vai te colocando em situações, e eu já disse, né, que eu não acredito que nada é aleatório, em situações em que é possível você trabalhar essas coisas, sabe? E daquela forma, deixando um pouquinho, por um determinado período de tempo, aquelas memórias e o seu histórico realmente adormecido. Bom, mas isso acontece com todos nós, é tão pessimista a gente pensar isso, né, que todos nós estamos aqui só porque a gente precisa constranger a nossa consciência pra gente não se lembrar de coisas que a gente fez. Olha, a maioria de nós, tá?
tem muitas pessoas que conseguem, inclusive, enxergar claramente as suas últimas vidas, suas últimas existências, tem comunicação direta com esse plano espiritual, que é o lugar de onde a gente vem e para onde a gente vai. Isso tudo a pessoa desenvolve com alta maturidade espiritual e energética, que não é o caso da maioria. Por isso que eu afirmo que a maioria provavelmente é nessa situação, entende? Porque tem gente que tem essas habilidades parapsíquicas muito bem trabalhadas. Então, para elas, isso aqui que eu tô falando já nem serve, porque elas sabem exatamente de onde elas vieram, elas sabem exatamente por que elas vieram, elas sabem exatamente para onde elas vão, porque elas têm essa clareza, né? Elas não estão, a consciência dela já não está mais tão aprisionada, ela está aprisionada momentaneamente, mas ela tem consciência das coisas, né? Ela tem uma existência consciente, lúcida, também no plano extrafísico. Bom, e de toda forma, mesmo para essas pessoas, por que é importante para elas estarem aqui? E também tem aquelas, só um parênteses, também tem aquelas que vêm com a finalidade de assistência. Às vezes elas não precisam trabalhar nada de muito significativo para ela, mas ela vem assistenciar aqueles que estão aqui precisando disso, né? E essa é a lógica universal. Na verdade, aqueles que alcançam um pouquinho mais de maturidade espiritual estão sempre trabalhando em prol daqueles que têm menos, porque o objetivo é que todo mundo cresça. Bom, mas de toda forma, incluindo essas pessoas, todos nós estamos sempre buscando esclarecimento. E quanto maiores forem os nossos defeitos, os nossos históricos, as nossas coisas, mais a gente vai ter que progredir, obviamente, né? O nosso caminho aí, a nossa estrada é mais longa, mas está sempre em tempo. Bom, esclarecimento, inclusive, para a gente se perdoar, para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente perceber quando a gente superou algo. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Por que essa questão da consciência, da limitação da consciência pode ser muito importante? Vamos supor que em repetidas existências eu tenha abortado, eu tenha cometido abortos em várias existências. Eu não me lembro disso conscientemente, né? Inconscientemente, isso tá impresso na minha consciência, isso tá ali, ninguém vai tirar isso. Mas então eu tô aqui, não tô consciente disso, e nessa vida eu tenho a oportunidade de conceber, né, uma criança, e eu opto por ter essa criança, eu dou à luz essa criança, eu tenho uma outra experiência, e ao final dessa vida, quando eu vou me deparar com o fato de que eu já tive eu já cometi abortos em outras existências, eu vou perceber que eu consegui superar aquela minha dificuldade, aquela minha tendência. Mas isso, eu tenho o exemplo do aborto, que foi o primeiro que me veio à cabeça, mas poderia ser um vício, por exemplo. Ou poderia ser a preguiça, ou poderia ser o pessimismo, ou poderia ser o suicídio. Como tantas vezes, olha só, às vezes a gente tem tendências já, tipo assim, sabe quando a gente já tá acostumado a pegar um caminho para ir pro trabalho e é difícil pra gente, é antinatural a gente pegar um outro caminho? A mesma coisa nessas diversas existências nossas. Muitas vezes uma má tendência, ela se expressa da mesma forma, em repetidas existências, porque é o que a gente tem a tendência de fazer, sabe? E aí, a gente vai vindo tendo a oportunidade de superar esses erros, né? E esse é um exemplo. Então, assim, não sei se vocês já repararam, mas depois que a gente supera um defeito nosso, é muito mais fácil pra gente falar sobre esse defeito, né? Então, no exemplo do aborto lá, nada muda o fato de que em diversas existências eu cometi abortos. E é óbvio que eu vou estar sempre com isso impresso na minha consciência. Mas eu consegui superar isso. Eu consegui ver que eu sou maior do que isso. Eu consegui ver que é possível fazer de uma forma diferente, né? E isso tudo através dessa oportunidade que nós temos de estar aqui. Bom, então, para voltar à pergunta inicial e concluir o vídeo, a gente veio buscar o quê? O nosso aperfeiçoamento. Isso daí é algo geral, serve para todo mundo. Todos nós viemos aqui com este propósito comum, que é o nosso aperfeiçoamento. Ai, mas isso daí é muito genérico. Gente, isso é poderoso. Se você colocar isso na sua mente, você pode ter certeza que muita coisa vai começar a mudar. E à medida que muita coisa vai começar a mudar na sua vida, você vai começar a afunilar o que significa esse aperfeiçoamento para você. Então, por exemplo, às vezes você começa a perceber que você precisa se trabalhar para ser uma pessoa melhor, no sentido de que você não deve ser tão grosseira, ou que você deve ser menos preguiçosa, ou menos mentirosa, ou menos invejosa, ou odiosa. Enfim, todas essas coisas que é super possível de que a gente tenha em maior ou menor grau, ou em todas essas, ou algumas dessas, eu citei aqui só alguns exemplos,
mas que são coisas que, à medida que a gente vai conseguindo se livrar disso, mudando, elevando o nosso padrão energético, a gente vai vendo que outras possibilidades vão se abrindo pra gente, que a nossa vida, na verdade, vai mudando completamente, porque essas coisas mais baixas já não fazem mais parte da nossa vida, né? E olha que bênção, né? Olha que coisa maravilhosa você conseguir concluir a sua vida, utilizar esse tempo que você teve aqui, independentemente de qual tempo que seja, né? Que foi o tema do último vídeo, tendo agregado mais qualidades e se desfeito de alguns defeitos. Então, vamos pensar num saldo, que vamos supor que você encarna aqui com um saldo de 50% qualidade e 50% defeito. Então, você chegou no meio a meio, né? Você chegou aqui bem abaixo da média de 60%. E você sai, às vezes, com 80% de qualidades e 20% de defeitos. Olha que coisa boa! E aí, cada um vai ter os seus, né? Os seus pontos que precisam ser trabalhados. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço!